Então, a saúde do nosso pescoço, assim, é bem séria e não cuidar dela pode desenvolver coisas bastante complicadas de lidar no futuro, né? Então, vamos conhecer cada vez mais o nosso pescoço para a gente conseguir cuidar bem dele e ter uma boa vivência aí, né? Nessa nossa vida que vai muito para frente, estando tudo certo. Beleza. Passando então para mais um cheio de escrito, porque né, foi slide bem pouco didático. Falar um pouquinho de coisas que podem causar esses desconfortos e esses distúrbios na nossa estrutura, e inclusive não só na nossa estrutura física, né, do nosso corpo, carne e ossos, mas também dos nossos fluxos de energia, dos nossos demais corpos emocionais, né, que sentem, que são mais sutis, enfim. A gente vai aos pouquinhos destrinchando isso também. Então, o primeiro e mais importante de toda a nossa vida, né, é ter bons hábitos alimentares, que se a gente não tem bons nutrientes, o lugar que tá pesando vai se estourar, assim. Porque aquilo que tá mais precisando, quando não tem nutriente, ele estoura a dor, é certo. Então, tá se alimentando bem é essencial para manter todo mundo bem nutrido, bem hidratado, né? Tomar água e comer bastante verde. Depois a gente vai ter altas oficinas legais sobre alimentação vegana, consciente, cuidadosa, assim, né? Então já se liguem para se nutrir, que um corpo nutrido dói menos, dói bem menos. Falta de reforço muscular e hidratação articular. Então, a gente hidrata nossas articulações e nossos discos intervertebrais com um movimento leve, que é simplesmente movimentar, né? E os nossos músculos a gente gosta de fazer um pouquinho mais de força, mas também movimentando já deu uma ativada. E ter força para manter toda a estrutura óssea no lugar. É isso que a gente precisa. E para a gente adquirir isso, a gente tem que também ter bons hábitos de exercícios e práticas físicas para se fortalecer. Se a gente não se fortalecer, a gente não vai ter como manter as coisas no lugar, mais fácil de dar problemas depois. Né? E a mesma coisa do diminuição do alongamento e mobilidade músculo-articular. Então, todas essas coisas têm a ver com a postura inadequada por longos períodos de tempo, que é o que a gente mais faz, ainda mais agora, né? Que é ficar parado na frente do computador, mexendo no mouse, às vezes assim, né? Com movimentos repetitivos e fica no mesmo lugar, né? Que é essa coisa bem dos motivos bem físicos do desconforto do pescoço, que normalmente são os mais básicos e os mais recorrentes, efetivamente. Mas eles não caminham sozinhos, né? Então a gente já vai começar para essas outras questões um pouquinho não tão óbvias, que é o movimento dos braços, que é o movimento dos ombros, essa repetitividade, esse trabalho em excesso, né, que está muito com os olhos nas telas, muita claridade, que tem a ver com a falta de olhar para o longe, né? Se eu olho para fora da janela, ali já tem um prédio, e que tem toda aquela poética que é descansar os olhos ao longe, né? Olhar para o horizonte e descansar os olhos, porque daí tu relaxa essa musculatura dos olhos que tá sempre ali, ó, focadinha. Ele vai olhar para o longe, relaxa, dá aquela sensação de alívio. Isso também vai causando problemas no pescoço, na tensão pela posição. Então, é tudo somatório, né? Uma coisa se soma às outras. Então, provavelmente vocês vão escolher várias dessas coisinhas nas suas listas pessoais. E é importante que a gente tenha consciência disso. Então, anotem para si mesma isso. Porque faz diferença a gente saber e se dar consciência dos nossos hábitos não tão legais para que a gente consiga evitar eles, né? E aos pouquinhos traduzir eles. Então, também, tensão nervosa, estresse, ou mente agitada e confusa, né, da Pamela, ainda mais com excesso de informação, milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, desespero de ser brasileiro, e, né, tudo cansa, pescoço. Excesso de responsabilidades, que isso é uma temática bem feminista, né, que as mulheres assumem e têm responsabilidades absurdas, e que não é
de nenhuma maneira remunerada por isso, ou então até essa cultura de ficar assumindo a responsabilidade dos outros, porque tem que ajudar, e que é o carregar o peso nas costas, né? Carregou o peso nas costas aqui, ó, para encaixar, vai elevando. Eu deixei o espelho lá atrás para vocês enxergarem bem, tá? Eu acho que tá funcionando legal. Depois eu vou me virar um pouquinho também para eu conseguir enxergar a tela, ele vai estar massa. E tem um aspecto que é bem interessante, que é essa questão do endurecimento de si mesma. Que quando a gente mantém nosso olhar e nossa perspectiva muito fechado, limitado, a gente limita o movimento do nosso pescoço. E aí a gente já entra num psicossomatório, porque aí é uma questão que vem lá da mente e que se traduz na expressão do corpo. Então, se está muito difícil de olhar de um lado para o outro, para cima, o pescoço não mexe, é porque a gente não está se permitindo olhar. E isso às vezes vem para um lado de ego, que eu só olho para mim mesma, né? Que eu sou a mais importante do mundo, que são aquelas pessoas que tem aquele, não sempre assim, nariz empinado e parece que nunca relaxa, assim. Esse endurecimento, a pessoa tá dura, ela tá dura no ego, ela tá ali, né? É bem comum em homem. Normalmente, homem que tem problema no pescoço, ó, é um ego difícil de lidar. Então, quando começa a soltar o ego, o pescoço solta. E também, tudinho mesmo. E também o outro extremo, que é a incapacidade de se olhar. Tu só olha para os outros, mas para ti tu nunca para, tu nunca olha, tu nunca te toca, tu nunca te cuida. E assim, parece que tu não existe. Esse é o outro extremo. Aquelas pessoas muito dadas. Então, muitas mulheres, principalmente mulheres que assumiram o seu papel bem tradicional de mãe, tem problema no pescoço por causa disso. Assim, ela está condicionada aquela ilusão, né, de que ela só serve para os outros. E não tem nenhum problema em querer ter esse papel convencional de mãe, desde que tu tenha consciência que tu também precisa de si, né, que é essa capacidade de se olhar para si mesmo, apesar de todos os outros condicionamentos e outras necessidades que a tua vida está precisando. Então, essas mães que se doam demais também acabam tendo problemas na cervical, que é assim uma falta de se olhar. E nesse mesmo sentido tem a questão do bloqueio criativo e o tópico depois, que é a questão do Vishuddha Chakra, que é o chakra que habita na nossa gargantinha, que está associada a tireoide e paratireoide, e que é a nossa expressão. Que é dali que a gente expressa a nossa criatividade, que a gente expressa o que a gente tem de bom, a gente expressa o que tem de ruim. Se tu estiver carregando muita coisa ruim, quando tu fala, vai ser agressivo. Se tu tá carregando muita coisa boa, né? E esse bloqueio que às vezes acontece de tu não conseguir ter essa expressão é porque prazos, enfim, estão tentando te cobrar e não cresce a criatividade, né? Que tá essas exigências, assim, que vai endurecendo esse fluxo da nossa criatividade e da nossa expressão, que é o que a gente expressa, que tem muito a ver com as mãos também, né? Música, arte, a própria massagem, cura, normalmente as mãos. Sai ali da garganta e vai essa energia. E essas coisas da vida vão nos bloqueando. E o Vishuddha Chakra está relacionado a isso, né? Que é, enfim, um dos nossos centros energéticos que a gente está precisando. Então, tem que se alimentar bem para ter prana, tem que respirar bem para ter prana, para estar bem também nas nossas energias. E, por fim, eu tenho 2 tópicos, assim, que um é a falta de autonomia. Às vezes é uma falta autoimposta, às vezes é uma falta condicional da sociedade, em que por falta de autonomia a gente só consegue olhar onde a gente pode olhar, né? Então a gente não consegue olhar para o lado e o pescoço enrijece também.
E isso normalmente são momentos bem passageiros da vida, assim, às vezes a gente se encara num momento que a gente não tem controle sobre nada, depende do outro, nem pode olhar para o lado. Aí vem, começa a dar dor no pescoço porque tu queria olhar para o lado, mas tu não tem esse encontro. E o último, que também tem a ver com esse momento de tanta crise, de tanta problema, de tanta morte, de tanta doença, que é o luto e a tristeza, e eu esqueci de anotar, a raiva. São 3 sentimentos que trazem muita atenção para o nosso pescoço, frente e trás. Raiva, vem aqui, né? Que raiva! E tristeza, a gente fecha o peito e o pescoço fica bem malzinho também. E para ajudar a superar e se levantar, cuidar do pescoço ajuda muito, né? Levantar o pescoço, sair do buraco. Então, cuidando do nosso pescoço, a gente facilita esses processos de lidar com esses sentimentos e essas situações todas. E já tô falando há um tempão,